Você usa técnicas de valuation para calcular quanto uma ação ou uma empresa realmente vale, Brunão? Marcos, pergunta sensacional. Eu parei, para você ter uma ideia, eu peguei essa sua pergunta, eu lembrei de uma entrevista que nós tivemos com o Damodaran, que é a lenda viva do valuation no mundo, para ser bem sincero. E é curioso que ele libera boa parte do seu conteúdo de graça, mas não é tão trivial o conteúdo, né? Então, mas ele veio para o Brasil e ele fez uma entrevista muito bacana, acho que foi pela Infomoney. Depois, se vocês quiserem lá no Telegram, a gente pode passar o link para vocês, sem problema nenhum. Mas eu queria dividir com vocês aqui algumas considerações sobre o que ele falou e também respondendo a sua pergunta, tá? Vamos colocar. Opa, pode colocar aí, Léo. Isso, maravilha. Então, só para a gente repassar, para que a gente fique na mesma página, pessoal, valuation, a gente pode até fazer uma tradução aqui, né, livre, é uma precificação. Então, é o processo em que você vai estimar o valor intrínseco, e se a gente entrar aqui, o que é valor intrínseco, a gente vai horas e horas, mas entenda que é o que um negócio vale, uma empresa vale, um ativo ou investimento. Então, veja bem, valuation é um processo de estimativa. Só de ser uma estimativa, qual que é a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça? Independentemente da técnica que você usa, ela não é exata. Estimativa é intervalo de confiança. Não, eu acho que é R$ 4 essa ação. Não, é R$3,80, R$4,20. É uma penumbra ali. Então, seja permissivo em relação a isso. E eu falo isso porque tem algumas pessoas que eu conheço, e com certeza você também deve conhecer, que falam assim, não, porque Banco do Brasil, tá, quanto que tá hoje, Léo? Eu não lembro, 20 Deixa eu baratos, olhar na né? plataforma aqui. 25 e 26. 25 e 26, 20 e baratos. Se de repente ele fala assim, eu vou comprar só abaixo de 20 e 20, 25 e 20. Pô, tão poucos centavos, será que você vai ficar se prendendo a isso? Então, cuidado, tá? Seja mais permissivo nesse aspecto. E qual que é a importância, então, do valuation, da precificação? É que, eventualmente, não eventualmente, né, quase sempre, o preço que o mercado estipula para aquela ação não reflete o valor real daquele negócio, daquele ativo, daquilo que ele representa para você. Tá? Então, é basicamente isso. Feito isso, a gente tem várias abordagens. Tá? Eu não vou ficar aqui entrando, eu peguei aqui do site da FEA, lá da USP, do pessoal da economia, e essa imagem ela é bem sucinta e ela mostra que você pode usar uma técnica de fluxo de caixa descontado ou de múltiplos de mercado. Uma análise mais intrínseca, mais individualista, então você vai usar basicamente as suas premissas pessoais e trazendo alguns dados do próprio negócio. Aí você vai jogando lá em calculadoras, em tabelas e tudo mais, e vida que segue. Ou você vai fazer através de múltiplos de mercado, que já é uma análise relativa, e o pessoal acha que a análise relativa ela é mais fácil, na realidade ela é mais difícil, tá? Por mais que fluxo de caixa trazido a valor presente, é uma taxa de atratividade, pipipi, popopó, parece uma verborragia desnecessária, mas na hora que você aprende isso, é aquele negócio. Até o Morgan House ele soltou no Instagram, no Twitter dele esses dias uma coisa muito bacana. Mais histórias de ficção foram escritas no Excel do que no Word. Então, tomem cuidado com isso, tá? Porque a tabela lá vai aceitar qualquer coisa. Quando a gente pensa em múltiplo de mercado, por que eu acho que é mais difícil? Se você fala assim, Bruno, é só pegar negócios parecidos. Então tá, então me fala 2 negócios parecidos que você conhece. TRPL e Taesa são tamanhos muito diferentes. Uma se esforça muito a ficar exposta apenas ao IPCA, outra IGPM e IPCA. Já estou falando de diferença. A alavancagem de uma é completamente diferente da outra. Uma investe muito em reforços e melhorias, outra nem tanto. E por aí vai. Não são tão parecidos assim. Tem semelhanças, mas na hora que você vai fazer a precificação por múltiplo de mercado, você vai ter que fazer uma série de ajustes. Bruno, então eu vou pegar Banco do Brasil e Itaú. Tudo bem, índice de eficiência de um está lá no talo, o outro está lá embaixo. Um é privado, o outro é público. Um atua, entendeu? Então, esses múltiplos de mercado, eles são fáceis. É algo fácil de fazer, mas não significa que é simples. Eu falo bastante lá no meu Instagram sobre essas questões. Tomem muito cuidado, tá? Mas são abordagens. Beleza. Agora vem a grande frase do Damodaran, eu até coloquei um printzinho dele aqui, ele é todo estiloso assim e tudo mais, e ele falou um negócio sensacional, foi a última pergunta, você vai ver toda uma entrevista, e na última pergunta, a repórter, muito inteligente, pergunta assim, valuation, é uma ciência ou é uma arte? Aí o cara fala, nenhum dos dois. Aí você fala, putz, então vamos lá.
Não é ciência, e aqui ele deixa bem claro, é porque é o seguinte, o que é uma ciência? Vamos pegar um exemplo aí, a matemática. 1 mais 1 tem sempre que dar 2. Então você coloca alguns inputs, o output, você coloca dados, o resultado ele tem que ser o mesmo. Isso é fácil, isso é lógico, digamos assim. Se eu lançar uma bola de canhão a tantos graus, na velocidade x, y e z, ela vai chegar. Isso você sabe, você consegue medir. Você coloca alguns dados no início e você sabe os seus dados no final. Tranquilo. Qual que é o grande ponto do valuation? A gente está lidando com o futuro, e o futuro ele é incerto. Se eu não sei o output, o resultado, portanto, valuation não é ciência. É o Papa do valuation falando isso, não sou eu. Tá? E eu já vi muita gente aí velha, mais velha, né, mais cabelinho branco, falando que valuation é uma das ciências mais complexas que existe. E ao mesmo tempo ele fala que não é arte, porque a arte você pode fazer qualquer coisa, né? Não menosprezando, pelo amor de Deus, mas você é livre, você tem uma liberdade muito grande. E infelizmente valuation não funciona assim porque existem leis de mercado. Pega uma Selic indo para 13%, 14% e se endivida até o talo para você ver onde é que a sua empresa vai parar. Lei de mercado, ela vai quebrar. Então, não é arte também. Mas ele fala um negócio que até eu não falei isso para o Léo ainda, mas eu queria dividir com vocês. Olha que interessante. Valuation é um ofício. Na primeira vez, você não será bom nisso. É óbvio. Porém, quanto mais você fizer, né, melhor você vai se tornar. E isso daí remete àquele método de aprendizado que a gente mais conhece como bem-sucedido, que é a repetição. Repetição, 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 repetição. E não somente a... Oi? Bunda na cadeira, desculpa. Bunda na cadeira, sabe? Então, assim, é repetição, 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 e a gente não precisa ficar obrigatoriamente apenas com as nossas empresas. Aprender por comparação é algo que eu sempre falo com vocês, e eu vou até colocar isso para mim também. Tá? Eu vou ficar um pouco mais permissivo em começar a fazer leituras de outras empresas, outros balanços, mas não é que isso estará acessível no VDA para vocês e também para as pessoas que têm interesse. Não significa necessariamente que eu fiz uma análise positiva, que eu estou colocando ela no nosso grupo de empresas do VDA. Mas é basicamente o treino pelo treino, entendeu? Olhar um BTG Pactual e falar, pô, mas peraí, deixa eu entender isso aqui melhor. Né? Para, às vezes, alguma informação, algum racional que eu tive ali, vai que de repente acontece no Banco do Brasil. Por que não? Tá? Então, por ser um ofício, eu estou bem satisfeito com essa questão de abrir um pouquinho o leque. Você está ouvindo ou não? Não? Deu para ver, deu para ver. Tem algum maluco aí. Abriu o leque. Mas, enfim, é isso, tá? Então, respondendo para você, eu esqueci até o nome dele, é o Marcos? Calma aí, deixa eu colocar aqui um minutinho. Isso, Marcos H. Eu não uso nenhuma técnica de valuation dita clássica, que são essas daí, principalmente. Eu parto do princípio que eu aprendi com o velhinho que vocês conhecem, que uma empresa vale aquilo que ela consegue me remunerar de maneira sustentável. Bruno, qual que é a estruturação, por onde você começa, etc, etc e tal. Com o tempo a gente vai poder apresentar isso para vocês com mais calma, mas quem já acompanha a gente meio que já sabe já. Subjetivo, controladores, estatutos, etc, etc, etc. Depois balanços, depois vem a nossa remuneração e a gente faz a nossa métrica de 6, 8, 10, 12%. Tá? Mas é isso. Essa é a forma como eu enxergo o negócio. E é por isso que muitas vezes eu vou olhar para uma empresa e vou falar que está barato, e um outro cidadão, pode ser analista, pode ser investidor, fala assim, não, tá cara. E os dois estão corretos, porque eles usam lentes diferentes. É isso.